7h07, a gente vai a Brasília porque a reforma tributária está avançando. O relatório final foi apresentado ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A Janaína Camelo vai contar tudo pra gente. Os detalhes do relatório final foram anunciados em coletiva de imprensa pelo relator da PEC no Senado, senador Eduardo Braga, do MDB. Na frente dos jornalistas, ele assinou pelo celular a apresentação do documento no sistema do Senado. Mas o texto está pronto. E como eu disse a vocês lá atrás, quando tudo isso começou, nós faríamos todo o esforço para que até o final do mês de outubro nós levássemos esse relatório a votos. E hoje nós estamos entregando o relatório à Comissão de Constituição e Justiça. A proposta de emenda à Constituição da reforma tributária chegou ao Senado no início de agosto, após aprovada pela Câmara. Ela prevê reunir em 2 novos impostos os atuais 5 tributos: IPI, PIS e COFINS, o ICMS e o ISS. Do texto enviado pelos deputados, o relator no Senado fez as seguintes mudanças: criação de uma cesta básica estendida com alíquota reduzida em 60% a itens selecionados, que serão definidos por lei complementar. Já a cesta básica tradicional continua com alíquota 0. O texto também estabelece taxação de até 1% do chamado imposto seletivo para a extração de recursos naturais não renováveis, como minérios e petróleo. O valor arrecadado será distribuído para estados e municípios. Já a Zona Franca de Manaus foi retirada do imposto seletivo e será taxada por uma CID. A ideia é manter vantagens competitivas da região. Outra mudança é a previsão de uma trava para o aumento dos impostos. A cobrança não poderá ser superior à média da receita dos impostos dos últimos 10 anos. Os profissionais liberais regulamentados terão alíquota reduzida em 30%. As profissões beneficiadas serão definidas por lei complementar. O relatório prevê ainda o aumento de 40 para 60 bilhões de reais do valor de recursos da União aos estados para abastecer o chamado Fundo de Desenvolvimento Regional, que servirá como uma compensação à perda na arrecadação com a reforma. O aumento do valor será progressivo, começando com 40 bilhões em 2033 e acréscimos de 2 bilhões a cada ano, chegando aos 60 bilhões em 2043. O montante para abastecer o caixa dos estados é um dos pontos sensíveis da reforma. A proposta dos governadores é receber 80 bilhões de reais. Segundo o relator, a definição sobre o fundo ainda está em processo de maturação. Esse é o resultado da proposta da Fazenda e eu não sei, agora vai dar início à discussão na CCJ. E vamos ver o que os estados vão, através dos senadores, etc., apresentar a respeito do tema. Após protocolado, o relatório foi lido em sessão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde agora será discutido em um prazo de 5 sessões. A comissão é presidida pelo senador Davi Alcolumbre. Diante do acordo construído com muitos senadores e senadoras, concedo de ofício para cumprir o acordo estabelecido com o presidente Rodrigo Pacheco, com Vossa Excelência e com os líderes, senadores e senadoras, eu determino de ofício vista coletiva da matéria nos termos regimentais. A ideia é votar a PEC no plenário do Senado entre os dias 7 e 9 de novembro. Depois, o texto volta para a Câmara, onde os deputados irão analisar as alterações feitas pelos senadores. O governo pretende aprovar a reforma tributária ainda neste ano. Aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan tem informação, tem análise e opinião. Hoje com Luiz Felipe Dávila e com Roberto Mota chegando para se juntarem ao timaço do Jornal da Manhã. Mota, bom dia. Esse projeto que está sendo construído no Senado, CCJ, deve ser votado em novembro no plenário.
melhorado ou piorado em relação ao que fez a Câmara? Bom dia, Colombo. Bom dia, Lívia. Bom dia, Luiz. É difícil dizer, porque essa reforma inicialmente foi vendida como sendo uma reforma que iria simplificar o sistema tributário brasileiro. Ela já foi dito logo de início que ela não ia reduzir os tributos, o que para mim já é um absurdo, uma contradição lógica. Uma reforma que não reduz o tributo é uma reforma que só beneficia o Estado, facilitaria a arrecadação. Agora, a gente está vendo aí, nessas mudanças feitas pelo Senado, que foram feitas muitas alterações. A Zona Franca de Manaus foi retirada, foram criadas exceções para a cesta básica, foi aumentado o tamanho do chamado fundo regional. É um fundo que vai compensar os estados pelas perdas de arrecadações. Cada vez que você ouve uma alteração dessa, está soando bem alto a palavra Estado, Estado, Estado. É mais burocracia, é mais governo interferindo nas nossas vidas. Então, para mim, isso é uma reforma entre aspas. Ela tinha como objetivo simplificar, mas vejam essas regras e concluam se elas simplificam ou complicam a nossa vida. Espera-se um aumento de carga tributária no setor que mais emprega, que é o setor de serviços. Então, é uma reforma que não reduz impostos. É uma reforma, para mim, entre aspas. Dávila, bom dia para você. Pelo menos em relação àquela polêmica do Conselho Federativo, o que você achou da decisão aí de se criar, em vez de um comitê, aliás, em vez de um Conselho Federativo, um comitê gestor? Bom dia, Lívia, Mota, Colombo e a nossa audiência aqui. Bom, primeiro, Lívia, essa reforma estragou tudo que era a virtude do imposto de valor agregado. O que é o imposto sobre valor agregado? Ele simplifica a regra, que é o seguinte: tudo que você produz é descontado dos insumos usados e é justamente paga-se imposto apenas sobre o valor agregado. Então, tudo que você precisa, por exemplo, você produzir uma camisa, tudo que você comprou lá, o algodão para fazer, o uso da máquina, a energia que foi gasta, você deduz do preço da camisa e é esse o valor agregado. É um jeito de simplificar a regra tributária. Essa é a virtude. No momento em que o Senado cria tantas exceções, você desvirtuou completamente o espírito do imposto sobre valor agregado. Portanto, ao invés de simplificar, como bem disse o Mota, nós continuamos a aumentar a complexidade de um sistema que era para ter uma regra simples. Segundo, deveria ter sim uma trava da carga tributária. Eu mesmo já havia sugerido que devia ter um IVA máximo de 20%, que é a média dos países emergentes, e ano a ano reduzir para 15%, para forçar o Congresso Nacional a reduzir despesas do Estado. Assim nós teríamos uma redução da carga tributária a médio prazo e, ao mesmo tempo, teríamos uma regra que simplificaria o jogo. Agora, Lívia, a gente precisa dizer uma coisa assim: quem melou a reforma tributária foi o setor privado, que com seu lobby quer criar regras especiais. Todo mundo se acha especial no Brasil. Ninguém quer que a lei seja igual para todos. Isto é o que detonou a reforma tributária no Senado Federal. Agora, os estados ainda, como você sabe muito bem, vão brigar e reclamar. O Goiás já está reclamando, o Espírito Santo já está reclamando com esse fundo. Então, criou-se uma confusão geral. Vamos ver o que vai acontecer no Senado e o projeto ao votar à Câmara Federal.